Bom estarmos aqui adorando ao nosso Deus, e eu gostaria de falar um pouco sobre esta mensagem que nós vamos ouvir hoje, nesta manhã. Aproximadamente 2000 anos atrás, um homem saiu da África, da Etiópia, e subiu a Jerusalém para adorar, porque ele fazia parte, da nação de Israel, e ele cuidava das coisas da rainha, lá na Etiópia. Mas ele subiu a Jerusalém para adorar, isso está registrado em Atos capítulo 8, e ele subiu a Jerusalém para adorar, e naquela ocasião, ele viu algumas coisas acontecendo em Jerusalém, um homem que morreu na cruz se dizendo o Messias. E ele viu tudo aquilo acontecendo em Jerusalém, terminou a sua adoração na época da Páscoa, ele então retornou para a Etiópia. Mas no caminho, no retorno, ele encontrou, ou melhor, o Espírito Santo mandou um evangelista chamado Filipe, que Filipe então encontrou esse chamado, ou que tinha a prerrogativa de um eunuco. Ele então, Filipe, encontrou esse eunuco num caminho indo para a Etiópia, lendo uma passagem de Isaías, que dizia sobre um homem que foi crucificado, um homem que foi morto, levado para a crucificação. E esse etíope não estava entendendo o que estava lendo, e Filipe perguntou para ele: você entende o que você está lendo? Ele: não, como é que eu posso entender se alguém não me explica? E Filipe então, começando com aquela passagem da Escritura, começou então a anunciar as boas novas do reino de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, a este etíope. E ele, ouvindo as boas novas de Jesus, o texto lá diz que ele foi batizado, e ele saiu da água com júbilo, muita alegria por ter aceitado Jesus e ser inserido no reino de Deus. E ele foi embora para a África. Este eunuco etíope foi para a África, e depois que ele chegou lá na África, o que é mais provável é que ele espalhou essa notícia do evangelho, e hoje lá na África existem centenas e milhares de discípulos de Jesus. Que maravilha, né? E esses discípulos de Jesus fizeram outros discípulos, e que se passou o tempo, as igrejas vão se comunicando. Em 2013, nós tínhamos a metade desse salão aqui só. Um homem sentado mais ou menos ali onde o Marcelo está, encontrou alguém que deu a ele um panfleto do curso de teologia aqui do Guanabara. E ele pegou esse panfleto, olhou e aceitou o desafio de vir fazer o estudo de teologia. Ele sentava ali assim, onde que o Marcelo estava. Eu dava aula aqui assim, e eu vendo ele ficava assim, prestando atenção, olhando. Na outra semana vinha, fazia lição de casa, terminou o curso, fui para a casa dele estudar a Bíblia com ele e com a sua esposa. E não foi diferente. Ele aceitou o evangelho, foi batizado. E ano passado, este irmão recebeu uma carta de irmãos da África, dizendo que as igrejas de Cristo lá precisavam de ensino, precisava de edificação. E este irmão tomou para si esse desafio, e custeando a própria viagem, contando com as orações do Guanabara, contando com o nosso apoio, sentei com ele uns meses antes, estudamos as Escrituras, ele levou material, e hoje ele está aqui, para falar para nós, como estão esses irmãos lá na África. Eu quero chamar aqui nosso irmão José de Araújo, conhecido como Araújo. Chega aqui, Araújo. Nosso irmão Araújo se batizou em 2013, marido da nossa irmã Darcy, que está lá atrás também, pai de 3 filhos,
avô de 3 netos, e ele está aqui hoje para nos trazer a notícia dos irmãos da África. E eu quero ler aqui rapidamente um texto que estes irmãos da África mandaram depois que ele voltou da viagem que foi feita agora em julho. Ele passou 27 dias lá. E é um desafio grande, né? Porque não é uma viagem que custa barato, e ele custeou a própria viagem. E diz aqui: obrigado a todos os irmãos que estavam orando para que este homem corajoso, que tinha deixado tudo para vir fazer missão do Senhor na África, mesmo com fome, grande sofrimento, lágrimas, ele trabalhou até o último dia dele despedir-se de nós. E agora o Araújo disse lá no dia que despediu deles: fiquem a orar, eu vou para o Brasil, já deixo o país de Moçambique, mas Moçambique nunca vai sair de mim. Uma última palavra dele no aeroporto disse-me: continuaremos a comunicar, se Deus permitir. E daí eu não consegui olhar atrás por sua dedicação do trabalho que ele nos deixou com lágrimas. Agora está no seio da sua família. O estudo, agora os irmãos da África falando como é que está o estudo depois que o Araújo esteve lá. O estudo está bom, graças a Deus. Aqueles que antes não acreditavam em vocês, agora já crê no ensino. Falei muito de vocês com o irmão Raul José e outros. Quando assistiram o ensino, continuem, orem por todos nós. Todos os pregadores do sul da África já aceitam o ensino de vocês. E vocês hoje são creditados em todo Moçambique. Gaspar Porto, o Alacha, evangelista da Igreja de Cristo em Moçambique. E o Araújo está aqui para nos dar boas notícias e falar um pouco sobre como Deus continua trabalhando desde que Jesus ressuscitou lá em Jerusalém e o Evangelho chegou na África. Senhor Deus, continue abençoando, Pai, a Tua igreja, porque nós queremos Te louvar, queremos Te adorar, queremos reconhecer o Teu poder, a Tua glória, Pai, e a Tua palavra continua poderosa. Obrigado por irmãos e irmãs que se dedicam no seu trabalho, que se esforça, como ouvimos agora deste irmão, com muito esforço, com muita dedicação. Que o Senhor esteja abençoando agora o nosso irmão, que tudo que ele vai nos mostrar, que seja sempre um encorajamento para a sua igreja, uma mensagem de encorajamento, para que nós possamos sempre ser despertados para o Teu Evangelho, que está sendo anunciado em todo o mundo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia. Primeiro que não combinei nada com o Alisson para ele fazer tanto elogio para mim. A gente não combinou não. Eu achei que ele ia falar menos, mas ele estendeu. Eu dou graças a Deus por estar aqui mais uma vez para trazer e poder compartilhar com vocês esta minha experiência, que para mim foi fantástica naquele país, que eu jamais imaginava que um dia o Senhor podia me levar. E Ele me levou para aquele país para me fazer a obra do Senhor. E o que eu vou usar avisar para você, eu vou usar muitas imagens, e essas imagens, com certeza cada uma delas tem uma história, e eu gostaria de começar, como ele já falou, mas eu quero agradecer primeiramente a Deus,
por tudo que Ele tem feito em minha vida e com certeza em nossas vidas, mas eu não poderia deixar de agradecer também, em segundo lugar, a todos vocês, pelas orações que eu tenho certeza, como o irmão falou, foi muito válida para minha estadia naquele país desconhecido, para mim e eu acredito para todos vocês. Mas eu quero agradecer a minha esposa, porque sem ela, com certeza, eu não teria condições de fazer o que eu fiz. E ela foi essencial nesse processo dessa viagem que foi feita. Acho que o Jean dá uma ajuda aí. Então aí está, para quem a maioria da congregação conhece a minha esposa, outros não conhecem, mas é essa da foto que está aí. Eu agradeço a ela pelo apoio que ela me deu e sempre tem me dado. Agradeço você muito, muito obrigado. E a todos vocês, meus irmãos. Então vamos começar falando... os meus filhos também, né? Meus filhos eu aproveito também, peço oração pelos meus filhos, que infelizmente ainda não são cristãos. Michele, Lucas e Thaís. Vamos orar por esses filhos. A gente tem orado, tem feito trabalho, mas eu peço a oração de vocês. Todos os irmãos. Como nós lemos em Mateus capítulo 28, 16 a 20, fala que os 11 foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Então aqui nós vemos aí primeiramente a primeira missão que Jesus já vai dando para esses discípulos. Vão e aguarde em tal lugar, e ele já atende esse chamado e vai para a missão, para essa missão. E fala que quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então, como sempre, até nos dias de hoje, às vezes a palavra de Deus, para muitos que ainda não conhecem, ainda traz dúvidas. E Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Jesus já está mostrando aqui a autoridade que ele tem. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhe ordenei. Então Jesus não nos pede, Jesus manda nós fazermos, é uma ordenança que Jesus... Obrigado. É uma ordenança. Obrigado. E o interessante é que no final, a melhor parte, Jesus disse: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Olha que interessante. Aí está uma promessa. Então nós precisamos de ter essa esperança, porque Jesus está dizendo aqui, Ele está fazendo essa promessa: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Falando em missões, diferente do que muitas pessoas podem imaginar, o dever de ensinar o Evangelho não está restrito aos líderes na congregação. Entenda-se aqui evangelistas, mas a todos os discípulos, ou seja, a mim e a você, que decidimos seguir Jesus.
Eu sou péssimo em tecnologia, você me perdoe. Essas coisas não é meu forte. Às vezes parece, mas como diz o outro, nem tudo que parece é, né? Então, olha, tá vendo? Você vê, a coisa está meio complicada, mas eu quero. Mas nós vamos chegar lá, viu? Você me. É lá que eu aperto, né? Menino, olha só, eu me enrosquei. Me perdoe. Perdoe que eu vou passar esse comando lá pro meu irmão lá, ele vai fazer isso. Por favor, me socorre aqui. Quem pede socorro agora sou eu. Ô, meu irmão, que trabalho eu dou para vocês, hein? Perdoe, irmãos, mas a gente ainda estava falando aqui, estávamos em Mateus ainda. Então muitas pessoas acham que na congregação somente os evangelistas devem, eu não vou porque tem evangelista, porque tem presbítero, porque não. Somos todos nós responsáveis por evangelização. Não tem como fugir disso, porque quando nós descemos as águas do batismo, nós assumimos um compromisso de que nós iríamos fazer tudo o que o Senhor nos manda. E aqui nós vemos, o Senhor está nos mandando, nós somos discípulos de Jesus, e nós, olhando essa grande comissão aqui, ela não existe mais. Então a grande comissão somos todos nós. Então eu e você, nós somos as pessoas, olhamos, vão aplicar para nós esses versículos aqui, que nós precisamos agora ir e pregar o evangelho a todas as pessoas. E aí tem uma pergunta que eu faço, que é uma missão. Tem muitas pessoas que, às vezes, não sabem o que é uma missão. Eles vão chegar lá vai passar lá, mas eu vou falando por aqui. Missão, na verdade, é um encargo, é uma incumbência, é um propósito. É uma função específica que se confere a alguém para fazer algo. É um compromisso. É um dever que nós precisamos executar. Alguém nos dá uma missão. E essa missão precisa ser cumprida. A palavra de Deus, se nós olharmos desde o Velho Testamento, e aí no caso, na Nova Aliança, essa é a última missão que foi dada. Mas o Velho Testamento está cheio de missões. A missão ela pode ser, aí ela tem diferentes tipos de missão. A missão ela pode ser diplomática, científica, empresarial e missão cultural. Mas também nós vemos outros tipos de missões. Para nós cristãos é diferente. Para nós cristãos, missão significa propagar o evangelho. Então esta é a nossa missão. O missionário é aquele que tem o compromisso de divulgar a fé. É o que se dedica a pregar e levar a sua crença para diversos lugares, até mesmo em outros países, espalhando a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele fez muito isso, e fez muito bem. Talvez um dos mais importantes missionários
do Novo Testamento, da Nova Aliança. E temos conhecimento que Paulo implantou várias congregações. É só nós olharmos em vários lugares. E fez isso com muita sabedoria. Paulo diz que devemos aproveitar todas as oportunidades. Elas não podem passar. Nós precisamos aproveitá-las. E nós olhamos também, como eu falei antes, que as missões elas sempre existiram. E se vocês quiserem abrir as suas Bíblias, em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 2. 1 Samuel, capítulo 21, versículo 2. Esse trecho, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2. Davi sai para uma missão. Ele vai encontrar com Aimeleque, o sacerdote Aimeleque, na cidade de Nob. 1 Samuel capítulo 1, versículo 2, 21, 2. E responde Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me encarregou de uma certa missão e me disse: ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão e sobre as suas instruções. E eu ordenei aos meus soldados que se encontrasse comigo num certo lugar. Aí nós vemos uma missão diferente. Aqui nós vemos uma missão militar. Lembra que eu falei da missão diplomática, missão cultural, missão empresarial? E aqui nós vemos uma missão militar. E no Velho Testamento, na verdade, a maioria das missões foram missões militares, né? Aqueles grandes exércitos, eram aquelas grandes missões, missão militar. Então aqui nós já estamos vendo uma. E aqui nós vemos dois pontos interessantes nesse versículo, que Davi recebe uma missão, e o que acontece? Ele também dá uma missão. Quer dizer, ele recebe uma missão de Saul, que na época era o rei, e ele também dá uma missão. Ele fala: eu ordenei, quer dizer, eu mandei também os meus soldados que se encontrassem comigo. Também, encontra comigo. Quer dizer, ele recebe uma missão, ele vai, e ele também dá uma missão para os soldados. Isso é para nós chegar à questão da missão. Vemos aqui Davi também dando uma missão aos seus comandados. Acho que deu um grande problema lá, viu? Agora falar especificamente da minha missão em Moçambique, como que o governo de Moçambique, a sua relação, vou falar da relação do governo com a igreja. E quando eu falo aqui igreja, entendido, eu não estou falando a igreja de Cristo, tá? Não que lá não tenha várias denominações, tanto quanto ou mais do que aqui. As grandes denominações estão lá também. Tem inclusive denominação que aqui no Brasil não tem. Então, primeiramente, quando nós chegamos no país, eles querem saber o que nós vamos fazer. E o missionário, quando chega em Moçambique, o primeiro local que ele tem que se apresentar é na parte de imigração. Não apenas naquela imigração, quando nós chegamos em qualquer aeroporto de qualquer país, que nós eles carimbam o nosso passaporte. Ah, tá. Ah, que agora está funcionando. Obrigado, irmãos. Muito bom.
Tá aí. Então, agora vai ficar mais fácil para vocês acompanhar. Mas aí, como a gente estava falando, Ministério da Justiça. Aí nós vemos que existe um departamento lá que chama, não é DR não, é DAR, que é Departamento de Assuntos Religiosos. Nesse Departamento de Assuntos Religiosos, todos os missionários têm que se apresentar. É obrigatório. Nós não podemos chegar em Moçambique e simplesmente pensar que nós vamos saindo já pregando o Evangelho. Se apresenta nesse Departamento de Assuntos Religiosos, ali eles fazem algumas perguntas, mesmo já fazendo lá no aeroporto, quando nós entramos lá, e quer saber qual que é o nosso papel naquele país. Tive sérios problemas lá nesse local. A igreja lá, como eu falei, está aí, Departamento de Assuntos Religiosos. Todas as igrejas, quando eu falo todas as igrejas, está incluído aqui denominações, tem que estar registrado nesse local que o governo tem esse controle. E os estrangeiros devem se apresentar nesse departamento e eles levantam a ficha da igreja, da qual aquela pessoa diz ser o missionário, e aí eles expedem um documento, expedição de um documento para os missionários. Com este documento, nós temos a oportunidade de sair pelo país, entrando nas aldeias, não sem antes também sentar com alguém que é o chefe daquele local, representante do governo, e ele pergunta para nós o que nós vamos fazer, mesmo já sabendo, com antecedência. Aí nós, mais uma vez, pegamos o nosso documento e dizemos que nós somos missionários naquele país. O governo está representado em todos os recantos que você imaginar, porém, para controle, não para ajudar as pessoas. Então, deixar bem claro isso aí. Em Moçambique, nós somos um país privilegiado, porque nós temos aqui, inclusive no Guanabara e em várias partes do Brasil, nós temos escolas da Bíblia. No país, em Moçambique, não existe uma única escola da Bíblia. Então nós somos privilegiados, graças ao nosso bom Deus. Nós temos ensinos, é só nós, para quem conhece, foi, viveu, para valorizar mais onde nós estamos. As congregações, elas são muito pobres. As congregações são pobres demais. E aí muitos pensam ainda que ser missionário, Ser missionário. Você é missionário? Que bom, Que ser tratado missionário são aquelas pessoas que faz longas viagens, como eu fiz, Nossa, você atravessa o oceano e vai lá pregar o Evangelho. Não é nada disso. Ser missionário somos todos nós. Ser missionário é aquele que prega o Evangelho mesmo do outro lado da rua. Para o seu vizinho. É aquele que fala do Evangelho do Senhor Jesus para o seu amigo de trabalho, seu colega de faculdade, para o seu amigo da escola. Esse é missionário.
Então eu quero aqui desmistificar, porque eu também pensava que ser missionário, eu precisava fazer grandes viagens. Mas não foi para isso que no caso que eu vim fazer isso não, essa viagem não, de jeito nenhum. Não foi por isso. Eu fiz porque o meu coração pediu para que eu fizesse. Então, o que nós precisamos ter? Missionário significa ter uma missão e ela precisa ser cumprida. Se nós não cumprirmos a nossa missão, que nós recebemos aqui, quando descemos as águas do batismo, tem alguma coisa errada. Ser missionário não é ser melhor do que ninguém. Você viajou, eu não viajei. Ser missionário é não ter medo de encarar desafios, porque nós vamos encontrar muitos desafios. E isso não é novidade para nós que conhecemos a palavra de Deus. Ser missionário é saber que as pessoas vão esperar muito de nós. Isso é uma verdade. Nós sabemos e precisamos ter o desejo. E esse desejo que nós precisamos ter, ele tem que ser do fundo do nosso coração. Nós precisamos usar os meios, todos os meios necessários para falar da palavra de Deus. E é muito interessante que nós aprendemos nesta congregação. Nós temos ótimos ensinos. Inclusive semana passada, esse mês, o nosso irmão Alisson, e tem irmãos aqui que nós participamos de aprendizado, falando inclusive sobre evangelismo. Todas as ferramentas que nós temos à nossa disposição. Precisamos apenas saber usar essas ferramentas. O irmão Alisson trouxe aqui uma pilha dessa altura, que ele não estava aguentando tanto material que nós temos aqui na própria congregação. Mas não precisa de você pegar aquele calhamaço de documento, de livros, de todos os materiais disponíveis para poder fazer evangelismo. Nós temos um celular na nossa mão hoje, que na falta, no momento que não tiver esses materiais, nós podemos usar. Não é pecado usar. É claro que é melhor nós usarmos, dentro da oportunidade, usar a Bíblia física, né? Mas usar todos os meios. E nós precisamos ter o desejo também de estar na nossa caminhada com Cristo, nossos irmãos. Nós olhamos aí do nosso lado, nós não vemos irmãos que estejam do nosso lado, porque um dia desistiu da caminhada com Cristo, porque não entendeu que ele também era um discípulo de Cristo. Ele também, naquele momento aqui, começou a fazer parte daquela grande comissão que não existe mais. E nós assumimos o lugar daquela grande comissão. Glória a Deus por isso, né? Hebreus capítulo 3, versículo 13, aí está a passagem. Encorajem-se uns aos outros. Nós precisamos estar encorajando os irmãos e serem encorajados durante todo o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Espera-se muito então do missionário. Então o que precisamos? 2 Timóteo capítulo 2, 15.
Aí está a passagem, quem quiser ir anotando e quiser anotar, procure se apresentar aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. E como nós podemos manejar a palavra da verdade se nós não estudarmos? Aqui está a grande oportunidade. Encorajo aqueles irmãos que ainda não, às vezes, estão desanimados. Falam, tem um estudo lá, mas eu já estudei, vai ser a mesma coisa, tal. Venha, participe, cresça, porque precisamos, como diz a palavra, manejar bem essa palavra da verdade, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. E aí, como eu falei, a exigência que nós precisamos estar preparados. Porque alguém vai nos fazer perguntas referente a essa palavra da verdade. E nós precisamos estar preparados para poder ajudar irmãos. E aí, claro, aquela cabeça preta lá, sou eu, canto lá, estudando com estes irmãos. Ali está sobre a mesa a palavra da verdade. E aí nós continuamos. Também foram intensos dias de estudos intensivos, porque esses irmãos precisavam conhecer a palavra da verdade com mais profundidade. Esses dois irmãos, aqui, o da direita é o Gaspar Porto, que é aquele que escreveu, e esse aqui é o Michel. Eles estão distantes um do outro, aproximadamente 230 quilômetros. Porém, são irmãos que estão sempre juntos, caminhando os dois lado a lado, ensinando o Evangelho. Hoje, passando a verdade, que muitas coisas eles tinham dúvidas, e hoje eles não têm mais. Porque Deus me deu essa oportunidade de ir lá, compartilhar com eles a palavra da verdade. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo dizendo como era o comportamento dele como pregador do Evangelho, isto é, como missionário. E aí, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, ele disse: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o depósito até aquele dia. Então é isso que nós também devemos fazer. Porque nós cremos que, inclusive tem um hino que fala, tenho crido, estou bem certo, é muito bom. Então é referente a essa passagem. Então nós cremos, Papel do missionário. Nós temos o nosso papel. Papel é levar outro a conhecer a Cristo, de seu exemplo de vida, de suas atitudes, suas ações, de suas palavras. E o missionário deve ser uma pessoa que tenha facilidade em se comunicar da melhor maneira possível e dedicado ao estudo das Escrituras. Todo missionário deve trabalhar sabendo que, acima de tudo, vai prestar conta a Deus pelo trabalho realizado por suas mãos aqui na terra. Nunca deve se trabalhar por pressão, mas por amor e vocação. Temos que ter amor naquilo que fazemos. Interessante. Aí a ação, não devemos ficar somente nas palavras, precisamos tomar atitudes, oração, precisamos orar, pedir a direção de Deus por tudo que nós
fizermos. Visão. Nós precisamos visualizar, e aí falando em termos já de missões, né, no campo, né, em que campos estamos pisando e agir com muita prudência. Deixa eu parar um pouquinho nessa parte aqui de pisar em campos, porque nós chegamos em um país e às vezes esse país está em guerra, tem perseguição, enfim, tem várias coisas. Inclusive onde eu estava não era um local de conflitos, mas eu estava a 1.300 quilômetros de um local em conflito naquele país. Inclusive é um dos locais que mais se concentra as congregações da igreja do Senhor Jesus. É nessa região de conflitos que tem naquele país. Sensibilidade. Precisamos nos sensibilizar com as necessidades das pessoas. Então nós olhamos as necessidades daquelas pessoas e precisamos ter sensibilidade. Compreender que estamos nesse mundo para servir e não para ser servido. E aí eu peço que se abram as suas Bíblias em Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, 45. Que nós vamos dar uma olhada. Que diz da servidão de nós como os discípulos do Senhor. Essa passagem diz que nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. E morreu por resgate de muitos. Então nós precisamos entender que nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. Nós precisamos também compreender que estamos nesse mundo, com certeza é para o serviço do Evangelho. Roscou de novo o negócio aqui. Interessante. Eu vou falar agora a estrutura da igreja do Senhor. Como está estruturada a igreja naquele país. As congregações, a maioria delas não tem nenhuma estrutura física. Voltou aqui, ó. Tecnologia é isso. Mas eu vou voltar aqui e falar então da dedicação. Está comprometido, dedicado com a obra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, 58 diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, né? Estamos sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. É por isso que nós precisamos estar firmes nas palavras do Senhor, praticando. Dá uma olhada. Por que nós precisamos de ter coragem? Eu falei da coragem. Olha aí. Esta é a casa onde eu estava hospedado, era o meu hotel. Graças a Deus por isso. É uma casa. Eu vou passar uma imagem aqui, feito com esse material. Esse material é bíblico, tá? Esse material se chama caniço. É aquele caniço que Jesus fala lá em Mateus capítulo 6, do caniço balançando no deserto. Mas na verdade, só para entendermos, caniço não dá no deserto. Caniço, as casas dos pobres lá, é toda desse material, tá? É esse material.
Aqui tem uma coisinha de cimento, mas eu derrubei uma parede dessa casa. Fiz um buraco, porque eu fui colocar o sapato, eu encostei, afundou. E eu fiquei muito chateado. E eu lembro quando eu falei de ação, e aí nós precisávamos de tomar uma ação. E depois eu falo dessa ação que foi tomada. Esse aqui era o banheiro que eu usava. É lá fora. Esse aqui é o local onde eu tomava banho. Tinha uma bacia, e aí você pega uma canequinha e você vai, quer dizer, faz de conta que toma banho. Inclusive precisamos de colocar esse plástico aí, porque faltou caniço, e aí estava aberto. Inclusive é perto de uma viela, onde as pessoas passam e vê você tomando banho, bem dizer, se elas olhar bem, né? Então dia de chuva é muito difícil, principalmente. Evangelismo porta a porta. Nós não temos o costume de fazer isso. Brasil, pelo menos a igreja do Senhor, não tem o costume de fazer evangelismo. Mas nós sabemos que no Brasil tem seitas especialistas em fazer. Então, estão fazendo, nessa parte, estão fazendo melhor do que nós. Estão fazendo melhor. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhe nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente, de casa em casa. Isso é o apóstolo Paulo falando lá em Atos capítulo 20, versículo 20. E eu fiz também muito isso. Aprendi. E eu estou aqui disposto. Se tiver irmãos que falam, Araújo, já que você aprendeu lá, vamos fazer? Eu estou disposto a fazer. Eu nunca tinha feito. E nós estávamos indo para fazer evangelismo porta a porta. E aí está, nós estudando com pessoas nas casas delas, fazendo isso. E foi maravilhoso. Aqui à esquerda é uma residência, e aqui na outra residência também que nós fizemos. E aí, como sempre, como falei, são todas visitas pregando o evangelho porta a porta. Como está estruturada a igreja, as congregações, a maioria, como eu falei antes, né? Tem muita dificuldades, muito pobres, né? Interessante, né? Aqui, quem não conhece, todos nós conhecemos o nosso prédio, que nós, graças ao bom Deus, com muito trabalho, nós ajudamos, trabalhamos na obra. E aqui também se reúnem cristãos. Aqui é uma congregação. Ela é feita ali, como vocês podem ver, até lá o produto principal lá. Folha de coqueiro, trançada manualmente, para eles fazer o lugar, para eles poder se reunir como igreja do Senhor. E eu tive o prazer, nesse local, como eu estou ali, não vou dizer nem que é porta, porque na verdade não tem nem porta, porque é no meio de um sítio. E eu tive a oportunidade de dar um ensino aí durante 2 dias. Mas aqui também é uma congregação. Olha como que nós somos privilegiados. Imagine quantas cadeiras nós temos aqui. Temos cadeiras sobrando, inclusive. Macias, fofas. E outras congregações também têm. Mas às vezes, muitas vezes, se fosse a cadeira de plástico, irmãos diziam, poxa, essa cadeira de plástico precisava trocar. Ótimo, quando pode trocar, se troca.
Mas, meus irmãos, nós somos privilegiados. A única coisa que nós temos em comum com estes irmãos é que nós servimos o mesmo Deus. Não temos mais nada em comum com esses irmãos. Uma das melhores congregações é esta aqui. A mais chique de todas elas. E uma das maiores também em termos de irmãos. Tem 85 membros essa congregação. Então, pelo local que é, uma grande congregação. Pode ser considerada uma grande congregação. Mas aqui também é uma congregação. Aí é outro local. E ela também é feita com o mesmo material. Caniço. Mas aqui também é mais uma congregação. Eu não estou repetindo as fotos, tá? É as mesmas, são locais. Olha aí. Onde o nosso Deus, que nós servimos aqui, Ele serve aí. Olha a situação desses irmãos. Olha o banco que eles sentam. Dá uma olhada em que nós estamos sentados. Ali tem uma esteira no chão. Que na falta de bancos, eles sentam nas esteiras. No caso, essa aqui é a mesma congregação, aquela anterior, a antepenúltima lá, não a última. Isso aqui era mais ou menos por volta de 5:30 da manhã, 6 horas. E os irmãos estavam dormindo. Isso aqui é pessoas dormindo. E aqui, desse lado aqui, esse último aqui era a minha cama. Que nós dormimos dentro desse, eu vou falar prédio, né? Desse prédio, que o chão aí não é chão nem de cimento, não é de nada, mas de areia. E no deserto vocês sabem que à noite é muito frio. E durante o dia é um calor insuportável. E eu levantei de manhã, clareando o dia, e fotografei os irmãos dormindo ali do lado. Timóteo capítulo 6, versículo 8, 1 Timóteo. Por isso, tendo o que comer e o que vestir, nos estejamos satisfeitos. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente com toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Paulo escrevendo aos Filipenses, falando da situação que ele passou em suas andanças pregando o evangelho como missionário. Essa mesa todo mundo conhece. É aquelas grandes mesas que nós fazemos aqui, né? Onde nós vemos comidas de todas as qualidades, um café da manhã. Eu tenho certeza que desperta, nesse horário, a fome de vocês. E eu tenho certeza que daqui para frente, as imagens que vocês vão ver, vai chocar. E isto é a nossa realidade, do nosso grande café da manhã. Claro que aqui não é um café da manhã em uma casa específica, na minha casa, na casa de qualquer um irmão, mas um café da manhã conosco aqui. Mas se nós quisermos, eu tenho certeza que a maioria aqui, pelas bênçãos de Deus, nós podemos fazer grandes mesas de café da manhã
individualmente nas nossas casas todos os dias. Mas esse aqui também é um café da manhã. E eu fui servido. E o irmão mostrando aqui, ó, escolheu as 2 melhores xícaras para servir para mim e para o meu parceiro. E vocês estão vendo 2 pães. Esses pães não foi buscado na padaria logo cedo. Esses pães eram de 2 dias atrás. Isso é a nossa realidade. Isso é a realidade da África. Essa é a realidade. Os pobres não comem a mesma comida que nós comemos, porque é privilégio de poucos, mas nós comemos aqueles produtos que estão ali. E pode ser feito assim. Isso aí é um milho branco feito, virado com água e sal. O nome é shima. Isso aqui, folha de batata doce, que a gente come misturado com aquela shima. Melhor prato que eu comi, esse que está aí. Eu voltei 8 quilos mais magro. Quem quiser fazer regime vai para a África. Isso aí também é outro prato. E aquilo lá, gente, não é prato, é individual mesmo, é do jeito que vocês estão vendo. Isso aqui é mucimbula, que para nós é mandioca. Mas a alegria está estampada no rosto desses irmãos. E está aí. Aí. Que nós fomos fazer 2 batismos. Isso aqui é o Oceano Índico. E eu estava para despedir daqueles irmãos. Esse irmão fazia 2 anos e meio que ele estava afastado. E com as mensagens que foram proferidas nesse local, ele me procurou, falou: meu irmão, eu quero voltar para o corpo de Cristo. E glória a Deus, depois de 2 anos e meio, ele estava inclusive frequentando uma denominação, ele voltou. E nesse momento, eu e ele estamos fazendo uma oração, agradecendo a Deus, porque Deus resgatou aquele que estava perdido. É só nós lembrar da parábola do filho pródigo. Roscou o negócio aqui de novo. Mas eu quero dizer aqui, para encerrar, é claro que tem muito. Quem quiser conversar comigo um pouco mais, quiser mais imagens, alguma coisa, eu estou disposto. Mas eu vou contar uma historinha pequena. Deus disse para chamou uma pessoa, falou assim: meu filho, você está muito desanimado e eu vou te dar uma missão. Falou: sabe aquela pedra que está lá perto da sua casa? Todo dia a empurrar aquela pedra. E ele, não perguntou nada, ele foi lá e começou a empurrar aquela pedra todos os dias. E ele voltava para casa à tarde cansado, mas cansado, e a pedra não tinha movido 1 milímetro. E o inimigo, vendo que ele estava desanimado, foi lá e falou: poxa, mas por que todo dia, semana inteira, o mês inteiro, você fica empurrando essa pedra se ela não se move 1 milímetro? E bateu o desânimo nele. E ele orou a Deus, mais ou menos assim: Senhor, todos os dias, o Senhor pediu para mim empurrar aquela pedra. Eu tenho feito isso todos os dias. E essa pedra não moveu nem 1 milímetro. E Deus disse para ele: meu filho, quem disse para você que eu pedi para você mover aquela pedra?
Eu pedi para que você fosse lá, todos os dias, e empurrasse aquela pedra. E você fez. Veja o resultado, você está mais forte. Eu pedi apenas a sua confiança em mim. Porque quem move as pedras, o dia que tiver de mover, sou eu que movo as pedras. Então nós vamos continuar empurrando as nossas pedras, mas que move as pedras é Deus. Nós somos todos missionários. Ninguém é melhor que ninguém. Que Deus nos abençoe e encorajo a cada um de vocês que tenha em mente que nós somos todos iguais. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado mais uma vez, Pai, por poder compartilhar com esses irmãos. Espero, Pai, que o coração de cada um esteja aberto, Pai, para esta mensagem, que ela possa refletir o quanto nós somos privilegiados, Pai. Sabemos que tem irmãos, Pai, que passam fome, Pai. E isso eu sei porque eu estive lá com eles, Pai. Também. Passei fome junto com eles, Pai. E voltei, Pai, cada vez mais dedicado à Tua obra e glorificando cada vez mais o Seu santo nome, Pai. Porque se o que o Senhor, Pai, o que nós temos em comum com aqueles irmãos pobres da África é que nós servimos ao mesmo Deus. E obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. E que se assim o Senhor permitir, Pai, eu quero voltar naquele país para dar continuidade àquele trabalho que foi iniciado lá. Nos ouça, Pai, e nós clamamos ao Senhor. Conforte cada coração aqui, Pai. E que cada um saia daqui fortalecido, voltando para suas casas, Pai, olhando para o seu prato de comida e sabendo e valorizando mais aquilo que tem, Pai. Que nós temos muito mais do que merecemos. E tudo que temos não é nada nosso, na verdade. É o Senhor que nos dá, é o Senhor que nos fortalece, Pai. Continue nos fortalecendo. É o que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.